Protecting your business is your #1 priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. É o painel de investigações corporativas. A gente trouxe 3 grandes nomes aqui, profissionais da área, e eu quero aproveitar para poder inicialmente também já apresentá-los. Então, primeiramente vou convidar o ilustre doutor Leonardo Freire, é advogado, sócio do escritório Cândido de Oliveira Advogados, com ampla experiência em prevenção e resolução de conflitos, respostas em emergência e gestão de crise. Atua diretamente com pleitos estratégicos de relevância nacional, avaliados em mais de 185 bilhões de reais. Assessor jurídico em transações comerciais, operações de fusões e aquisições, emissões de títulos de dívida no Brasil e também na América Latina, envolvendo financiamento, aquisição e implantação de projetos de infraestrutura, mineração, energia e agroindústria. Então, seja bem-vindo, Leonardo, a compor aqui o painel. Agora também convido o doutor Vitor Pedroso, graduado em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo e possui MBA em Gestão de Marketing Esportivo pela Trevisan Escola de Negócios. Também possui as seguintes certificações: investigador de fraude, CFE, pela ACFE, Data Protection Officer pela Exim, auditor líder das ISOs 27001, que é da segurança da informação, 27.701, que é da privacidade, e a 37.001 da anticorrupção. Líder das práticas forenses e investigações, compliance na Grant Thornton Brasil desde 2017. Possui mais de 10 anos de experiência profissional adquirida em empresas nacionais e internacionais, atuando em investigações de fraudes corporativas, respostas a incidentes cibernéticos, análises forenses e implementação, e auditoria de programas de compliance e privacidade de dados. Mais uma vez, Vitor, seja bem-vindo aqui ao nosso painel. E, por fim, também gostaria de convidar o doutor Bernardo Barbosa, advogado, delegado da Polícia Federal, classe especial, aposentado, ex-controlador-geral do Estado do Rio de Janeiro entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, foi membro efetivo do Conselho de Segurança Pública do Rio em 2019, graduado em Ciências Navais pela Escola Naval, em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, pós-graduado em Criminologia pelo Instituto Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro e em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Professor da Academia Nacional de Polícia, pelos anos de 2007 a 2008, professor nacional da Escola de Delegados da Polícia Federal nas disciplinas de Direito Constitucional e Criminologia, professor e coordenador da disciplina na pós-graduação em Governança e Risco Compliance da Faculdade de Direito de Vitória, coautor dos livros Estudos sobre a Legislação de Corrupção Compliance, da editora Lumen, de 2020. Nossa, são grandes nomes aqui que nós estamos trazendo para falar de um tema, investigações corporativas. A gente sabe que, fazendo um highlight aqui, quando a gente pensa em investigações, né, é uma coisa que está na nossa mídia. Às vezes a gente vê grandes casos na TV, investigações acontecendo dentro de empresas, através de escritório, através de consultorias. E a gente trouxe esses 3 profissionais para conseguir exatamente trazer cada um com a sua experiência, com a sua bagagem, de como funciona a investigação corporativa, como isso agrega e como é que é o trabalho dela. Então, primeiramente, eu queria convidar o doutor Leonardo Freire para poder fazer as considerações dele iniciais, né, para poder expor um pouco e sobre a experiência dele, como é que funciona a investigação corporativa, você que trabalha dentro de um escritório de advocacia, com experiência aí em negociações, como é que é isso? Conta um pouco para a gente, Leonardo.
Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Tudo bem? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer à organização, à Isene, à Associação Comercial do Rio de Janeiro, a todos envolvidos na estruturação desse evento, que realmente estava aqui atento, ouvindo a outros palestrantes em outros painéis. Assim, o conteúdo e a qualidade enriquece muito, a gente aprende muito com vocês também. Então, obrigado pelo convite, eu agradeço ao Humberto, agradeço você, Márcio. É um prazer mesmo poder dividir esse painel também com meus colegas aqui, figuras mais que ilustres, ao Dr. Bernardo, que eu até pouco ainda não tive o prazer de conhecer, ainda que virtualmente, ao Vitor, que já tivemos juntos em algumas outras oportunidades, mas é um prazer revê-lo sempre também, então eu fico muito à vontade de estar aqui em uma casa de amigos para poder discutir assuntos que são tão sensíveis e fazem parte do nosso dia a dia. Bem, primeiro uma singela introdução. Eu sou sócio do Cândido de Oliveira Advogados e a trabalhar com investigações corporativas e prevenção de fraudes, recuperação de ativos, isso está no nosso DNA. Esse ano a gente tem a felicidade de completar 130 anos de existência, e desde a nossa fundação, em 1891, a gente né, o nosso fundador, Dr. Cândido de Oliveira, foi ministro da Justiça de Dom Pedro II, então já trabalhava desde a fundação, então no relacionamento mesmo internacional, para a construção de pontes e credibilidade para a abertura de mercados. Isso significa, né, construir entendimentos para reduzir custos de transação, reduzir riscos de inadimplência e aproximar estados e, novamente, abrir novas oportunidades para empresas estrangeiras e brasileiras. E isso tudo envolve, claro, riscos de transação, né? Você me perguntou como que a gente faz no escritório e tudo. Bem, existem múltiplas dimensões, vamos colocar assim, dentro do tema de investigações corporativas, mas acho que do que a gente vem atendendo muito e vendo uma demanda crescente é realmente no cenário globalizado que a gente vive, e ainda mais decorrente vamos dizer, da aceleração da digitalização que ocorreu em razão da pandemia, acabaram suas fronteiras, basicamente, né? Então, assim, em casos práticos, a gente vê quando ocorre, né, algum risco de evasão, algum risco de algum default, alguma fraude, efetivamente, a nossa atuação ela tem essa vertente de buscar rapidamente como auxiliar o cliente na articulação para, seja o bloqueio em disponibilidade de bens, né, para assegurar o seu crédito, seja também, enfim, buscando apreensão de documentos e utilizando de mecanismos de cooperação internacional para assegurar a disponibilidade de informações que às vezes são cruciais para uma disputa judicial. Isso dentro de um contexto em que, quando você sofre vamos dizer, uma fraude significativa, isso tem relevância não só financeira, óbvia, mas reputacional. Então, existe todo um cuidado de sigilo em relação a essas práticas também, que demandam uma atuação muito, muito bem coordenada. Eu gostaria de trazer uns dados aqui, que eu sou muito atento a dado, é uma coisa que me sempre eu estou de olho, assim, e dados são só úteis quando a gente pode compará-los, né? Dados isolados também não querem dizer muita coisa. Mas para fazer essa alusão ao que acontece na prática, né? Enfim, o estudo que a gente participa aqui demonstra que o custo para a economia em relação a fraudes, hoje em dia, eles equivalem a algo em torno de 4 trilhões, a economia como um todo, naturalmente, né? 4 trilhões de libras. Isso daria aproximadamente, hoje, pela cotação, algo em torno de mais de 28, para ser exato, trilhões de reais, né? Isso, enfim, é uma ineficiência de negócios monstruosa no mundo todo. E, de novo, assim, essa tendência de fraudes, ela tende a aumentar na medida em que a gente está cada vez mais digitalizado e a gente tem, infelizmente, um aumento de ataques cibernéticos, né?
Recentemente, a gente viu essa semana também, enfim, uma grande varejista tendo problemas com essa questão. E aí, daí surge um segundo passo, que também é um dado que a gente traz. Assim, a gente tem uma estatística que as primeiras 48 horas, quando você está exposto a um cenário de fraude, elas são muito importantes, para não dizer cruciais. Assim, as decisões que vão ser tomadas nessas próximas 48 horas, a partir do momento que você deflagra, você verifica, né, uma fraude, isso vai impactar diretamente no resultado e na eficiência dos mecanismos de proteção desse crédito. Então, como que a gente faz, como que a gente atua, né? Naturalmente, acho que até o Dr. Bernardo vai poder abordar melhor esse tema, mas o Brasil se serve de diversos tratados e convenções internacionais que apoiam e otimizam, né, comunicações de atos processuais, parceria em investigações, seja na parte preventiva, e também na parte para adoção de medidas constritivas, né, congelamento de bens, etc. Isso tudo é centralizado na autoridade central brasileira, delegada hoje em dia ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, que faz um trabalho incrível, efetivamente. Para você ter uma ideia, um outro dado, assim, o DRCI atende hoje em dia cerca de 1.200 pedidos por mês. Então, a cada mês são mais de 1.200 pedidos. Mas esses para apoiar cooperações internacionais em relação a esses instrumentos de proteção de crédito, né? Mas muitas das vezes, dado até do próprio DRCI, a maioria desses pedidos, cerca de 70%, são relacionados a questões humanitárias, principalmente parte de alimentos, né? Sequestro de crianças, enfim, de menores, que infelizmente é uma realidade, mas que o DRCI também tem essa competência para ajudar nessa articulação internacional. Mas o que acaba que a parte patrimonial, né, ela fica, apesar do grande trabalho do DRCI, fica sobrecarregada. E aí, como que o escritório oferece solução nisso? Bem, nós fazemos parte de uma rede internacional de escritórios chamado International Fraud Group, IFG, que a organização do Vitor aqui também faz parte, faz um trabalho excepcional, nos ajuda muito, e que na prática, assim, permite a gente ter acesso e ter agilidade e assertividade para poder realizar, né, o bloqueio de bens, se for o caso, detectada uma fraude, com muita rapidez. Assim, essa articulação entre os escritórios, que são baseados em mais de 50 países, mais de 50 jurisdições, geralmente justamente aquelas onde, que pela nossa experiência, a gente sabe que, enfim, tem uma experiência, tem um histórico maior de problemas relacionados à lavagem, enfim, problemas relacionados a dificuldades de execução, né, de créditos, enfim, então, BVI, né, offshores, por exemplo, Luxemburgo, então, enfim, essa rede facilita muito, a gente já está coordenado, já está articulado com eles, a partir do momento que a gente recebe uma demanda do cliente, rapidamente, isso a gente não dá para abrir mão, porque o prejuízo é muito grande, rapidamente a gente consegue, em articulação com esses nossos parceiros, executar instrumentos de jurisdições estrangeiras, mas baseado na construção, nos fatos e na condução do crédito, de repente, aqui no Brasil. E vice-versa, né? Que, em geral, esse é o caminho, né? A gente teve um caso recentemente, a gente atendeu uma associação de investidores americanos que investiram numa companhia de energia no Brasil há muito tempo. Enfim, e teve efetivamente foi comprovada uma evasão, um desvio de recursos desses investidores, e hoje em dia essa companhia ela já não mais persiste. Então, o follow the money, junto com os outros nossos parceiros, ajudou muito a gente conseguir identificar para onde esses recursos foram, né, muitas vezes são uso de laranjas, de sócios e tudo. Então, a gente trabalha em equipe para justamente conseguir evitar ao máximo que o tempo passe e, nessa medida, esses recursos acabem se esvaindo, né? Então, assim, essa é uma grande parte da nossa atuação, e também tem a parte preventiva.
né? Eu particularmente atuo mais em alguns setores específicos da economia, porque a gente vê que são setores que tradicionalmente, infelizmente, né, pela sua natureza, elas acabam ficando um pouco mais expostas a riscos jurisdicionais. Por energia e mineração, justamente em razão da rigidez locacional desses recursos naturais, né, que você não escolhe onde você vai, né, fazer uma exploração minerária, você não escolhe onde você vai fazer um aproveitamento hidrelétrico, ele está onde a natureza, a jazida está onde a formação geológica proporcionou. E às vezes isso acontece em países que têm uma deficiência ou ainda precisam de se desenvolver, amadurecer mais as instituições em relação a mecanismos de execução de crédito. África, por exemplo, e a gente precisa vir, né, em adição para proteger da forma preventiva, em olhar e verificar, e aí colocar contratualmente mecanismos e garantias adicionais a esse tipo de investimento. Então, por isso, nas transações também que a gente participa, via escritório, esse pente fino em relação a riscos, né, tanto de lavagem de dinheiro, desculpa, exposições à corrupção, né, avaliar bem, né, esse processo de know your client, da onde está vindo, de onde os recursos estão sendo provindos nessa operação, e aí, às vezes, se o cliente é um pouco mais evasivo, a gente já liga, né, o sinal amarelo e assim, e aí nem entra, isso está parte dentro do nossa rotina de conflito, por exemplo. Mas atendendo a outros clientes que estão participando disso, são recomendações que a gente faz e auditorias que a gente faz preliminares antes mesmo de começar uma transação, para poder ter segurança de que, enfim, não passaram, não são provenientes, por exemplo, de países que constam da lista de países de alto risco, né, seja terrorismo ou de novo, lavagem de dinheiro. Então, assim, de uma forma muito breve e rápida, tentando ser conciso aqui, de novo, as dimensões desse tema são diversas, mas acho que, em geral, a nossa atuação é focada nesses dois pontos, na prevenção pelo Know Your Client e principalmente pela recuperação de ativos nessa articulação em rede, que a gente conta e somos, pela América Latina, somos o único representante nessa rede internacional. Leonardo, olha, foi bastante coisa aqui. Eu fui anotando, eu adoro anotar, né, enquanto os palestrantes estão falando. E realmente, né, quando a gente começa a pensar nessa questão de investigações corporativas, faz todo sentido. Um é vocês estarem buscando ajudar globalmente, né, vamos chamar assim, a rastreabilidade desse dinheiro, e o segundo ponto que você trouxe muito bem, que é a questão da prevenção, né? E atuar na prevenção, como você colocou, como fosse mapeando os riscos, né? Quais são os riscos dos meus clientes, então já sendo farol ali, dizendo, deixa eu ver primeiro, antes de eu dizer que eu aceito esse cliente, ou para algum cliente que você esteja prestando serviço, você fazendo esse mesmo tipo de apuração antes, né? Então, aceito ou não aceito, né? Eu acho que essa é uma das principais atitudes, né, de uma empresa se precaver de não entrar em nenhum grande problema, né, em nenhum grande escândalo, inclusive global. O que me chamou a atenção também são as questões das cifras, né, em números. 4 trilhões falando de custo de fraude, enfim, temos bastante insumos aqui. Mas tendo, a gente vai voltar para a gente poder também falar um pouco mais. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você deixou, Leonardo, porque eu acho que vai encaixar com a experiência do Vitor. Porque eu já vou passar a bola para ele, mas o Vitor tem uma experiência em grandes empresas, e hoje ele, como sócio lá na Grant Thornton do Brasil, trabalhando também muito próximo dele, eu sei dessa experiência e do time dele que ele lidera e tudo mais na questão de investigações. Agora me fala um pouco, Vitor, como é que dentro da sua experiência, né, como é que dentro das organizações acontece essa questão de investigações? Porque não deve ser algo tão simples, até porque muitas das vezes é um tema bem delicado, né? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Márcio. Obrigado pela introdução. Agradecer primeiro aí a oportunidade, né, junto ao Márcio e ao Humberto aí da nossa participação minha e da Grant Thornton nesse evento. Aqui a gente está com vocês aí já há alguns anos e tem sido uma parceria de muito sucesso, né, muita felicidade para a gente. Também, né, agradecer aí
essas duas feras aí, o Leonardo, que a gente já esteve aí, como ele comentou, participando em grupos aí, né, para tratar temas internacionais relacionados à fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, né, identificação, rastreamento de ativos. E o Dr. Bernardo Barbosa também, que eu tive o prazer de conhecer aí há pouco tempo, mas já temos aí também muitos temas correlatos, né, que estamos tratando e é um prazer muito grande. Bom, Márcio, para responder, acho que a sua questão aí, falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu, antes da Grant Thornton, né, estou na Grant Thornton, vão completar 4 anos, né? Eu vim aqui para iniciar a prática de forensics, né, e compliance, investigações. De lá para cá, nosso time cresceu muito, né? A gente tem ganho bastante experiência, graças, obviamente, a toda a nossa rede global, né, que traz uma metodologia, tem todos os processos bem definidos, e a gente tem crescido. Hoje nós temos somente dedicados à prática de forensics mais de 140 profissionais, né? Então é um time bem grande, é um time bem robusto, e é uma coisa que tem realmente crescido muito nessa parte de investigações dentro de corporações. Eu me lembro, né, há mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar nessa área, que ainda era uma área, né, iniciante, né, não se falava muito, não se conhecia muito a prática forense, né, dentro das consultorias e das organizações, que existe um tabu muito grande quando a gente conversava com os executivos das empresas, né? Sentar com o executivo da empresa para falar de fraude, né, e de investigação era quase um crime, era quase uma ofensa, né? Você sentava para a pessoa para falar, vamos falar de investigação, de fraude, e falava, nossa, mas você está falando que eu fraudo, que minha empresa tem fraude? Era um tabu muito grande, era uma dificuldade. A gente tinha essa questão de realmente quais eram os caminhos que a gente teria para poder abordar os clientes, né? Porque eles tinham realmente esse receio de falar sobre o tema, né? E aí a gente viu aí na última década que realmente isso mudou muito, né? Porque vieram aí as operações, né? Tanto do ponto de vista aí, da Polícia Federal, né? Quanto de outros órgãos, que realmente começou a mostrar que realmente as investigações, a realização dessas diligências, ela era não só essencial para você identificar de forma proativa, né, e ir até os órgãos, eventualmente, quando houvesse algum tipo de irregularidade, para que você pudesse fazer o seu self-disclosure, né, ou que você pudesse ir até lá para poder negociar algum tipo de acordo, e também para gerenciar o seu risco interno, né? Então, passou a fazer parte da gestão do risco a questão voltada aí para investigações ou apurações de relatos, né, de canal de denúncias. As empresas, elas antes trabalhavam só com ouvidoria, né? De repente elas criaram ali mais um canal, né? A gente fala de canal de denúncia, mas eu não gosto de chamar de denúncia porque parece algo muito forte, né? Mas canal de relatos, de manifestações ali que as pessoas realmente colocam ali questões voltadas ao descumprimento de código de ética e conduta e de políticas correlatas, né? E dentro desse ambiente, né, que mudou, a gente viu uma mudança muito brusca dos executivos, né, da forma como eles lidavam com isso, né? Então, eles passaram de não querer falar sobre o tema a precisamos investigar tudo, precisamos abrir todas as caixas pretas aqui, precisamos começar um processo realmente, né, de caça às bruxas, vamos dizer assim. E a gente viu que as empresas encontraram vários desafios, né, quando elas tiveram essa mudança brusca e que não foi feita de uma forma natural, né, seguindo o processo de maturidade, o processo ali de passo a passo, né? Então, encontraram como desafios, né, falta de processos, né, para a definição do fluxo interno, né? Então, quando você cria um canal como esse, de relato e manifestações, e você começa a fazer o processo investigativo, sem que você tenha feito uma definição interna voltada para entender, né, quais são os fluxos que você deve seguir, né, para você garantir que realmente vai haver a confidencialidade, né, garantir que não vai haver conflito de interesses ou retaliações, né? Quando você faz isso, você acaba, muitas vezes, colocando em xeque a própria credibilidade do seu processo, né? Então, a gente viu realmente as empresas, né, passando por essa questão. Poxa, eu comecei a investigar, mas, de repente, eu ainda não tenho aqui uma metodologia adequada, né, de investigação. Como que eu faço isso com a questão de digital? Como que eu utilizo a inteligência corporativa para combater, né, esses crimes dentro da minha organização? Como que eu utilizo Forensic Accounting para me ajudar, né, a organizar melhor os meus processos? Eu preciso produzir provas? Não preciso produzir provas? O que eu faço? Como que eu documento adequadamente que, né, a apuração de determinado relato, de determinada investigação, ela identificou ou não identificou algum fato? A gente costuma dizer que a investigação que não identifica nada, ela é mais difícil de documentar do que a que você
a que você identifica. Por que você identifica? O fato está lá, você pega o fato e coloca. A que você não identifica, você precisa demonstrar que você foi, né, diligente, que você foi de forma profunda e que você foi de forma extensa, né, e garantir que realmente não existe, que aquele fato que foi relatado realmente não é verdadeiro, ou que não foi identificados elementos que pudessem demonstrar, né, ou corroborar determinado relato. Né? Então, tudo isso voltado também a um processo muito grande de melhoria contínua dentro dos processos, né? Você vê que as empresas elas não fizeram esse passo a passo. Né? A maioria delas realmente já partiu do 0 ao 100 em um segundo. Né? Então, elas realmente pularam etapas. Né? E isso, muitas vezes, coloca realmente, né, coloca em xeque a credibilidade. Porque quando você tem um processo falho como esse dentro de uma organização, você só tem uma chance. A partir do momento que as pessoas, os seus colaboradores, identificam que aquilo não funciona de forma adequada, eles começam a desconfiar. Né? E aí você começa todo um processo para poder rever o que você tem feito, como que você tem organizado. Outro desafio, governança de TI. Né? A gente fala aí hoje muito sobre LGPD, né, sobre proteção de dados, mas a gente sabe que até pouco tempo atrás as empresas mal tinham política de backup. Né? Então, quando você vai fazer ali uma avaliação dentro de uma organização de um fato que ocorreu há muito tempo atrás, você encontra limitações dentro do seu escopo de trabalho que estão voltadas muitas vezes à falta de dados. Porque o que acontece? Né? Você fala assim, vou investigar alguma coisa que ocorreu 10 anos atrás. Tá bom, cadê os dados? Cadê os dados? Né, os dados financeiros contábeis, ok, são guardados, eles são protegidos ali por questões, né, muitas vezes de norma e de legislação, mas e os dados, né, não estruturados, que a gente chama, os dados que estão ali dentro dos computadores, dos servidores, isso daí foi apagado porque isso daí era caro, né, e a gente achava que isso daí não tinha relevância. E aí você não consegue fazer a investigação, você fica limitado. Então, essa parte de governança de TI, que hoje está se falando muito sobre isso, né? A gente, quando começou a fazer esse tipo de trabalho alguns anos atrás, já identificou realmente a ausência, né, de controles, de uma governança adequada para que você pudesse, né, você ter a salvaguarda desses dados, para que se um dia você precisasse utilizar, você utilizasse, conseguisse, né, processar eles ali e utilizar dentro do processo investigativo. Né? Além de, obviamente, você ter ferramentas adequadas. Né? A gente fala em investigação, as pessoas acham que é você simplesmente ir lá e abrir, não, está tudo aqui. Se você não tem ferramentas adequadas, se você não trabalha com ferramentas adequadas no âmbito dos seus controles internos, né, no âmbito ali da sua governança de processos, muitas vezes o que existe não é simplesmente uma fraude. Né? O que existe muitas vezes ali é uma ausência de controles que possam te garantir que você crie travas para evitar que aquilo aconteça. Né? E que você acaba criando ali um buraco muito grande e que muitas vezes as organizações não conseguem identificar, porque a organização não começa com uma governança, de repente ela vai crescendo, dobra o número de funcionários, triplica o número de funcionários, começa a ter muitos dados, ela não fez uma governança, virou uma salada, e aí as empresas não conseguiam, né, identificar exatamente como criar travas para a prevenção de fraude e muito menos para poder identificar eventualmente quando ocorresse um problema. Né? Ocorreu uma fraude, legal, perdemos tanto dinheiro. Tá bom, mas vamos ajustar, mas ajustar o quê? Eu não sei onde foi a fraude, eu não consigo identificar qual o processo que ocorreu a fraude, eu não consigo nem fechar a torneira. Né? Então, isso a gente viu muito também com relação a essa mudança, né, nesse desafio. Né? Preparação de equipe responsável pelas apurações. Isso, para mim, é o principal ponto. Tá? Quando a gente fala de investigação interna, né, e quando a gente começou a falar de investigação, a gente viu por aí muita gente, né, nossa, agora eu virei investigador, agora eu virei polícia. Né? Eu costumo dizer, a gente não é polícia. Né? A gente é consultor. Quando eu entro numa organização e a gente começa a fazer um trabalho de investigação, a gente já fala, gente, a gente não tem poder de polícia, eu não posso ameaçar ninguém, não posso prender ninguém. Né? E o que eu vi muito no começo de equipes mal preparadas era isso. Né? Pessoas que não estavam preparadas para lidar com isso, né? Não tinham, né, o treinamento adequado, não tinham orientação adequada, né? E isso acabou impactando no quê? Muitas vezes no clima organizacional. Né? Imagina, você pegava lá muitas vezes um relato que estava lá no canal e as pessoas saíam investigando, fazendo entrevista com fulano, com ciclano, e muitas vezes você nem analisou se aquele relato realmente, né, ele é conciso, ele realmente faz sentido para você avançar com uma investigação. E você acaba criando um clima de desconfiança. Que você investiga investiga outro, as pessoas falam, a empresa está desconfiando de mim.
começa um desconfiar do outro, você acaba interferindo muitas vezes no clima organizacional e isso você acaba fazendo parte da sua cultura organizacional, né? Então, essa falta de preparação das equipes, né, de como que as pessoas deveriam fazer as investigações, impactou muito, né? Além de outras coisas voltadas à independência, né? A equipe nunca se avalia se a equipe que está fazendo a apuração ela é independente o suficiente para fazer aquela apuração. Às vezes a pessoa nem é independente, às vezes você olha lá, a equipe que está fazendo a apuração, onde fica? Fica embaixo do CFO, mas a gente está fazendo uma análise sobre determinado questão financeira. Pô, peraí, cara, existe um conflito, você não pode, né? Você vai ter uma linha de reporte aqui que realmente vai acabar impactando na sua avaliação, né? Então, avaliar todas essas questões, né? E ter transparência, principalmente sobre as medidas disciplinares, que é isso que acontece na maioria das vezes. Ok, eu começo a investigar, beleza, eu identifiquei que houve um assédio, identifiquei que houve um determinado fato. Tá bom, que tipo de medida disciplinar que eu vou ter que dar? As pessoas sabiam, elas tinham ciência, né, de que determinado ato poderia incorrer, né, numa medida disciplinar, elas sabiam que determinado infringimento de política poderia acarretar uma demissão de justa causa e afins. Então, assim, a transparência, né, em relação às medidas disciplinares através de políticas, procedimentos, isso também é fundamental para que você consiga ali, né, construir um processo adequado e que você seja, vamos dizer assim, justo, né, no seu processo de apuração. E além, obviamente, de ferramentas, né? O que a gente vê aí, né, é que existe uma ansiedade para todo mundo fazer apurações. Não, vamos contratar as melhores ferramentas de mercado. E é aquilo que a gente costuma dizer, às vezes tem gente comprando canhão para matar uma formiguinha, né? Então você acaba comprando, né, gastando uma série de recursos aí para aquisição de ferramentas, e muitas vezes você não conhece nem o seu ambiente, né? Então, você fazer uma identificação de risco mais adequada, né, você fazer uma aquisição de forma inteligente também de ferramentas, também faz parte do seu processo, né, pré-iniciar investigações. Você precisa conhecer o seu ambiente, entender o que você precisa e ter as ferramentas adequadas para a execução. E além, obviamente, no final, como para concluir aqui, a questão de linha de reporte, né? Tanto internamente, né, quem são os comitês responsáveis? Esses comitês são independentes, esses comitês, o que eles vão tratar? Eles deliberam, eles são consultivos, né? Essa definição de governança dentro da investigação, que também é sempre fundamental, seja de uma investigação interna, uma investigação externa. A gente sabe que muitas vezes investigação, né, às vezes uma investigação exige uma linha de reporte externa para órgãos reguladores, fiscalizadores, né? Você está fazendo isso de forma adequada? Como é que você está levantando essas questões, né? E, obviamente, ao público em geral, que muitas vezes é parte interessada no seu processo investigativo. A gente sabe aí que algumas investigações acabam ficando muito tempo na mídia porque realmente, né, elas acabam tendo ali, né, elas acabam sendo impactantes, né, para fins da sociedade. Então, acho que para finalizar, acho que era isso que eu queria trazer um pouco aqui da minha experiência em relação a parte de investigações dentro das organizações. É isso que a gente tem visto, o desafio é grande, as empresas não podem achar que é fácil, que é só ir lá e sair, né? Foi você, não foi? Ameaçando todo mundo, fazendo entrevista. Tem que ter um processo definido, você tem que conhecer o seu ambiente, entender quais são os seus riscos, quais são os riscos de fraude que existem, né? Como que você combate isso, quais são as regras para prevenção, quais são as regras para reação e definir toda a governança em torno das investigações e das áreas de negócio que são aplicáveis. Então, eu queria finalizar com isso aqui e te agradecer aí, Marcos, pela sua pergunta. Legal, Vitor. Eu acho que você trouxe, até agora fez um fechamento do que você disse, mas você vem decorrendo dessa história, né? A empresa precisa se preparar para ter as investigações internas, não é simplesmente falar, agora eu vou começar a investigar e vou começar, se a gente não tiver a parte de governança com políticas e todo mundo está ciente do que está acontecendo, de como funciona dentro daquela empresa, não adianta. Eu acho que um outro ponto que me chamou bastante atenção é a questão de investimentos. As empresas reclamam muito sobre investimentos, mas aí chega num desespero, às vezes, porque viu um caso ou alguma suspeita e começa também a querer fazer altos investimentos. Mas ela precisa entender também o que é necessário para a necessidade dela. E acho que você trouxe muito bem, e que também o próprio Leonardo também falou, que é a questão de risco. As empresas precisam fazer uma matriz de risco, né, para entender quais são os riscos que ela está sofrendo, tanto interno como externo, e que isso seja adaptado também para a parte do quesito de investigações, né? A gente tem um curso de investigações aqui e a gente vê exatamente pessoas, antes de entrar nessa área, ou acabaram de entrar,
estão exatamente se preparando para conseguir atuar, porque se ela não se preparar, você falou muito, a preparação da equipe, se não estiver preparado, confunde tudo que está sendo feito lá, não sabe se é auditor, não sabe se é polícia, não sabe o que está fazendo direito, e que pode se transformar numa coisa muito pior, não só nessa questão de, como você disse, da pessoa expor a outra, né, pode se transformar, inclusive, em outro problema, como um assédio, né, da forma e o formato que está sendo feito isso, gerando uma desconfiança, tanto da parte dos funcionários, como também dos investidores e também dos seus clientes. Mas foi muito bom a sua explanação, Vitor. E agora eu quero fazer um contraponto aqui. Então, a gente falou numa visão do Leonardo com o escritório, você numa visão corporativa, visitando diversas empresas, inclusive apoiando escritórios também nesse trabalho. E eu queria convidar o Bernardo Barbosa, que tem uma experiência também no quesito de governo, fazer esse contraponto de como isso funciona e como é que foi, dentro da sua experiência, essa questão de investigações corporativas. Bernardo, a palavra é toda sua. Queria agradecer inicialmente ao meu querido amigo Dr. Humberto Mota, né, que tivemos muito contato na época de 2019, quando eu estava à frente da Contradoria. Agradeço aí o convite, a ECN pela organização do evento, ao Márcio, é uma honra aí estar do lado do Leonardo e do Vitor. Eu acho que ficou muito bacana agora, porque eu tenho uma visão macro, né, de relação de clientes, evasão de divisa, lavagem de dinheiro que foi dado aí pelo primeiro expositor, pelo Leonardo. O Vitor já trouxe a parte da relação dele com as empresas, numa prestação de serviço de consultoria, né, como você entrar na empresa e dar a ela o caminho correto de fazer esse trabalho. E agora a gente vai puxar esses conceitos para experir um case que eu vou trazer aqui, que é o case da Contradoria do Estado do Rio de Janeiro, em 2019, quando eu tive a honra aí de estar à frente durante todo o ano de 2019. Então, se a gente for pensar em investigação interna, o conceito, né, pagou tudo, é um conjunto de ações articuladas com o intuito de esclarecer determinados fatos, como foi dito aqui, envolvendo a pessoa jurídica para subsidiar a tomada de decisões. Então, por que a investigação corporativa ela é importante para a empresa? Para justamente a empresa saber o que está acontecendo e, a partir daí, ela tomar determinadas decisões. Então, geralmente, a investigação interna, a investigação corporativa, ela vai nascer de denúncias, de relatórios, de inconformidade de auditoria, de monitoramentos por sistemas automatizados. Agora, imagine a seguinte situação. Vamos imaginar o Estado do Rio de Janeiro como uma empresa, ok? Um orçamento bilionário, e aí você assume esse setor, né, no caso, a Contradoria, no setor de investigação corporativa, de auditoria, no Estado, em que os 2 últimos governadores foram presos, em que notícias de desvios de conduta, de corrupção sistêmica estampam as capas dos jornais e os telejornais, e você chega lá e se depara o seguinte: bom, será que há aqui razões para iniciar uma investigação interna? Será que há subsídios aqui para começar a investir? Será que há alguma coisa errada nessa organização? Né, Leonardo? Imagine o pepino. Então, primeiro desafio que a gente... E o órgão tinha sido criado somente há 6 meses. A CGE tinha sido criada em junho de 2018, eu assumi em janeiro de 2019. Então, a primeira coisa que a gente se deparou, que foi destacada aqui pelo Vitor, foi a equipe que estava lá. Era um núcleo de investigações formado por auditores, todos contadores de origem, né? Ninguém tinha formação na área, tinha um policial civil ou 2, mas não tinham desenvolvido nenhum trabalho relevante ainda. E nós tivemos que, primeira coisa, capacitar esse pessoal, reforçar esse pessoal. Eu trouxe uma delegada da Polícia Civil, a doutora Renata, extremamente experiente em investigações, transformei isso na superintendência, para que essa equipe pudesse ter melhores condições de trabalho. E, a partir daí, nós tivemos que fazer o nosso plano, né? O que é que eu vou investigar e de que forma nós vamos investigar? Então, nós partimos para 2 vertentes, vou trazer só 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro que a gente trabalhou foi o seguinte: para ter desvio, o foco geralmente é a licitação, trazendo para a esfera pública. Então, vamos rever essas licitações do passado, detectar o que estava acontecendo de errado, fazermos uma radiografia, a fim de, aí o auxílio à tomada da decisão, ajustarmos procedimentos, protocolos e sistemas para que essas histórias não se repitam. E outra vertente que nós passamos a adotar foi a parte do CISPATRI. O CISPATRI é um sistema de preenchimento da declaração anual de bens de servidores. Então, isso é um recurso que nós temos, né? No caso nós, que eu não estou mais na iniciativa pública, mas que a administração pública tem,
que na privada não existe, mas você tem a lei de improbidade que obriga o servidor a declarar os bens dele, e a partir daí você pode cotejar um determinado aumento patrimonial em descompasso com o rendimento dele, o que é um indicador de algum ato ilícito. Isso é uma ferramenta muito interessante que a administração pública tem em razão da legislação. Então, nós fizemos todo esse trabalho, nós conseguimos colocar o sistema do CISPATRI para funcionar, né? Nós cobramos que fosse preenchido o CISPATRI, nas diversas secretarias, disponibilizamos prazo, depois pedimos para prorrogar o prazo, nós prorrogamos o prazo, fizemos várias campanhas explicativas, já para não ter desculpa do sujeito não entregar. E por que é importante isso? Porque se o servidor ele não entrega a sua declaração de bens e direitos naquele ano, a lei de improbidade no artigo 13, parágrafo 3º, inclusive, diz que isso é causa de demissão. O sujeito responde ao PAD e ele vai demitido, seria uma justa causa, né? Como a gente falou aqui, uma investigação que pode ensejar uma demissão de justa causa de um colaborador. E, na parte de processos licitatórios, nós fizemos todo esse trabalho de mapear os riscos e detectar o que estava acontecendo. Pois bem, o que é que nós começamos a identificar na parte dos contratos? As licitações eram feitas, fomos avaliar os pregões eletrônicos e começamos a detectar que, na verdade, as licitações eram manipuladas por empresas que se valiam de CNPJs diferentes para sempre o mesmo time ganhar. Então, a empresa tinha 5, 6 CNPJs, né? Um estava o marido, depois a esposa, depois um primo, depois um amigo, depois o outro era o contador. Fizemos um trabalho de levantamento no Facebook, as ferramentas, né? Às vezes a gente consegue, com ferramentas abertas, descobrir muita coisa sem nem investir tanto, como o Vitor falou. Tendo capacitação e inteligência, a gente consegue fazer bastante com muito pouco. Pegamos todo mundo passeando em lancha, né? Todo mundo viajando junto. Mas esse cara não é da empresa, esse aqui não é da outra? Como é que eles são concorrentes aqui no pregão? Bom, e isso ensejou, ao final, a outros dados que nós pegamos IP, né? Mesmos IPs, ou seja, estavam utilizando o mesmo provedor, o que, por isso só, não é um indicativo. Já houve o caso, inclusive, no Espírito Santo, de empresas que usavam o mesmo IP, e aí, prudentemente, a turma do Espírito Santo lá não começou logo com processo com base em lei de corrupção, preferiu fazer algumas diligências e descobriu que era o mesmo IP, porque naquele prédio, realmente, o sistema de informática fazia isso em razão do contrato que eles fizeram com o provedor. Nesse caso, além de IP, nós pegamos esses elementos aí de foto na internet, pegamos o mesmo contador, os endereços das empresas no mesmo shopping, um caso que nós pegamos, né? Uma do lado da outra, e somente uma estava a porta aberta, as duas estavam portas fechadas, ou seja, endereço de fachada, somente para enganar na hora de fazer licitação. E aí eu vou tomar a liberdade de compartilhar aqui uma tela rapidinho, para a gente fazer um exemplo aqui concreto. O que é que isso resultou, né? Nós tivemos aqui 17 relatórios, foram 17 relatórios que nós fizemos, com 350 milhões de reais. Deixa eu ver se vocês conseguem, né? Ok, então, vamos lá. Acho que foi. Então, aí, está todo mundo vendo aí? Então, uma das operações foram deflagradas aqui pela Polícia Civil com base em levantamentos feitos pela Controladoria Geral do Estado em 2019. Então, aqui, ó, com a mesma quadrilha, né, dezenas de contratos assinados. Nesse caso aqui, os contratos mais ou menos de 20 milhões, né, foi feito esse pente fino aí por conta da Controladoria. E aqui as empresas se organizavam em grupos, né, para fraudar o processo competitivo dessas licitações. E a partir desses dados, a CGE encaminhou para o Ministério Público e para a polícia, e aí, como o Vitor falou, a polícia faz o trabalho dela, e a partir a CGE só acompanhava para saber a extensão da fraude e colher dados para justamente instaurar processos com base na lei de corrupção, que no Rio de Janeiro não tinham feito nenhum projeto, nenhum processo com base na lei de corrupção. A lei é de 2013, entrou em vigor em janeiro de 2014, e até então o Rio de Janeiro ele não tinha colocado nenhum processo com base na lei de corrupção ou órgão de controle para funcionar. Então, isso gera um ambiente de negócio que impacta não só a administração pública, mas principalmente também a iniciativa privada, porque vira um jogo de cartas marcadas. Imagine como que o empresário que investe em compliance, como que o empresário que pratica uma agenda ESG, tudo que foi dito aqui até no painel anterior de sustentabilidade, qual a chance dele ganhar uma licitação num ambiente desse? Zero. Não vai ganhar nunca. E se dependermos da polícia estar sempre investigando, né, não tem condições da coisa se resolver.
Daí a importância da investigação interna. Então, nós detectamos essas falhas e, a partir dessas falhas, começamos, em 2019, um procedimento, um estudo para mudar os processos. Bom, pessoal, como é que é feita essa licitação? Os pregoeiros estão capacitados? A minha comissão de licitações está qualificada para lidar com essas situações? Porque, às vezes, são indícios elementares. E se o sujeito não está capacitado, ele, às vezes, serve de inocente útil, porque nem sempre o servidor está envolvido. Às vezes, o servidor está sendo a chamada bolada nas costas, né? As empresas combinaram tudo e o servidor entra de fato. Mas, se ele tiver qualificação, ele já vai conseguir detectar alguns indícios de opa, alguma coisa não está legal aqui. Vamos fazer umas diligências, vamos fazer um background check, vamos ver quem é essa empresa. Nada disso era feito. Nada disso era feito. Então, nós começamos a trazer esses conceitos para dentro do governo do Estado, de forma a mitigar esses riscos. E por que é importante estar atento aos colaboradores? Porque nenhum contrato de uma empresa privada, assim como nenhuma licitação de um órgão público, ele é fraudado, né? Ou ele serve para ganho ilícito dificilmente se não tiver a participação de alguém que está lá dentro. Alguém tem que ter informação privilegiada para passar para quem está concorrendo. Alguém vai direcionar, alguém vai mudar um valor. Então, por isso, nós fizemos essa outra vertente de tentar detectar quem eram esses servidores que apresentariam ganhos patrimoniais acima do que seria previsível, para tentar colocar em prática. Infelizmente, não houve tempo, porque eu fui exonerado em janeiro de 2020, do que São Paulo já tinha feito, e aí eu me permito compartilhar outra tela aqui com os amigos, para verem exatamente do que eu estou falando. Em São Paulo, acho que vocês vão lembrar daquela operação que houve em São Paulo, dos fiscais do ISS, que eles foram presos pela Prefeitura de São Paulo, né, pela polícia, mas a partir de relatórios que foram conduzidos pela Controladoria Geral do município de São Paulo, e a partir daí, está aqui agora, achei a tela, essa aqui. Essa aqui. Essa notícia de 2013. Então, foram 4 auditores fiscais presos, mas isso começou internamente. Então, quando a polícia chegou, da mesma forma daquele exemplo que eu dei aqui da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, quando eu estava chefiando lá, a instituição já sabia o que estava acontecendo, ela já tinha se preparado para enfrentar aquela situação, ela já tinha se preparado para colaborar com as autoridades, tanto que algumas operações dessas, auditores da CGE acompanharam até as buscas para poder orientar melhor a polícia e coletar elementos que seriam interessantes para a instauração dos processos da lei de corrupção. Então, está aqui destacando que o início começou com a recém-criada época, né, Controladoria Geral do Município. E, a partir dessa análise, subsidiando a polícia, o trabalho da polícia foi feito, mas de uma forma que a instituição não foi surpreendida com o pé na porta, né, como a gente vê muitas vezes acontecer. Então, daí a importância da prevenção. É muito melhor, é muito menos traumático, muito mais eficiente e efetivo haver esse investimento em aperfeiçoamento de processos e melhoria da capacitação, tudo isso derivado de uma investigação interna feita pela própria instituição, do que ser surpreendido às 6 horas da manhã pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, e aí é aquela crise. E aí vamos trazer agora para a iniciativa privada. Perda de credibilidade, ações caem na bolsa, né? Colaboradores se afastam, porque a empresa não tomou medidas internas para antever esse cenário, né? Criar sistemas, eu notei aqui o que o Vitor falou, criação de travas. Nós detectamos no Rio de Janeiro que o sistema de licitação, você tinha um sistema chamado SIGA e um sistema CIAF. Simplesmente um não falava com o outro, meus amigos. A parte interna da licitação era feita no SIGA, e se passasse do SIGA para o CIAF um valor de 10 milhões virasse 100 milhões, não acusava nada, porque os sistemas não se falavam. Então, o simples zero de passar para um sistema para o outro dá chance de um desvio de milhões ser feito, porque não há as travas que o Vitor acabou de falar. Por quê? Porque o próprio Estado nunca tinha investido em conhecer os seus riscos, as suas falhas de processo. Nunca tinha sido feito um trabalho de investigação interna antes. Simplesmente estampava-se capas de jornal com servidores presos, com governadores presos e por aí vai. Então, essa proatividade ela é muito importante para que se possa justamente mitigar esse tipo de situação.
Então, a conclusão, o que é que a gente colheu nisso aí? Colhemos justamente isso, que o melhor investimento que uma companhia pode fazer, que uma instituição pode fazer, quer público ou privada, é conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo. Isso aí vem desde a Grécia. As empresas não se conhecem, Vitor acabou de falar também. Não se conhece. E se ela não se conhece, ela não sabe nem o risco que ela está correndo de se envolver em situações como o Leonardo acabou de falar. Ela pode estar sendo usada para um esquema de lavagem de dinheiro internacional. A Polícia Federal acabou de flagrar ontem, essa semana, aqui, uma operação de Bitcoin envolvendo 10 milhões que foram apreendidos em dinheiro vivo na casa dos presos. Quantias que passam de 100 milhões de reais. E uma empresa, às vezes, de pequeno porte, não estamos falando aqui de grande porte, às vezes uma empresa de pequeno porte, porte médio, pode estar recebendo um aporte para lavar esse dinheiro e o empresário não está sabendo, os sócios não sabem, o conselho não sabe, por falta de investimento na área de investigação. Então, a proatividade é muito importante e a última mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte: nós estamos aqui falando de um evento de compliance, né, de cumprimento de normas. É óbvio que nós estamos avançando muito no Brasil, em ISO, em vários regulamentos, estão se disseminando cada vez mais. O Brasil, aí vai o professor de Direito falando, talvez seja o país com o maior número de normas no mundo, de leis, porque nós somos uma federação que tem 27 estados, né, Distrito Federal, União e mais de 5 mil municípios, e só norma não resolve. São 15 anos trabalhando na Polícia Federal, na ponta, em investigações, nunca ocupei cargo administrativo, sempre investiguei, sempre conduzi operações. Conclusão que eu chego: temos que investir no ser humano. Se nós não investirmos no ser humano, se não qualificarmos nossos colaboradores, porque, vejam, vou dar um exemplo aqui prosaico: auxílio emergencial. A CGU pegou bilhões, melhor dizendo, de reais que foram desviados no auxílio emergencial. E ali tem de tudo, tem gente de todas as classes sociais, de todo o nível de instrução. Essas pessoas são seu empregado. Essas pessoas podem ser o seu gerente. Uma dessas pessoas pode ser o seu colaborador, pode ser a empresa que você está contratando. Então, se nós não tivermos esse enfoque no humano, no fator humano, na minha opinião, nós vamos continuar investigando. Se não transformarmos o produto da investigação em transformação, não só de processos, não só de normas, mas fundamentalmente transformação de pessoas, nós não vamos conseguir dar esse passo, né, que a gente tanto precisa para transformar o Brasil, que é um país de um potencial riquíssimo. E eu tive contato, enquanto controlador do Estado, com o cônsul do Reino Unido, cônsul da Alemanha, da Noruega, cônsul dos Estados Unidos. Fizemos um evento internacional de combate à corrupção, veio o representante do CFO do Reino Unido, veio o adido do FBI, e todos os cônsules foram unânimes: Bernardo, nós enxergamos o Brasil como o país de maior potencial do mundo, mas vocês precisam mudar a conduta de vocês. Se vocês não mudarem a conduta de vocês, nós não temos segurança de colocar dinheiro aqui da forma que gostaríamos e ficamos sempre aquém dos investimentos. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar, né, de termos esse olhar para a pessoa, o olhar humano, e transformar dados obtidos em investigações em transformações efetivas de comportamento. Muito obrigado. Olha, Bernardo, foi bem enriquecedor sua conversa. Também fiz algumas anotações e esse seu final, falando em investir no ser humano, tanto o próprio Leonardo e o Vitor também falam disso, né? Porque no final, a chave disso tudo está na mudança do comportamento de nós que somos hoje, das novas pessoas, das crianças de hoje, que se transformarão em adultos. Então, se a gente também não se preparar para não só dentro do ambiente corporativo, mas a gente trazer, vamos dizer assim, o compliance para dentro da nossa casa, os nossos... Teve no outro congresso, a gente falou também sobre isso. Nas nossas atitudes do nosso dia a dia, acaba, infelizmente, gerando problemas futuros e gerações vão piorando. Então, como você mesmo disse, eu acho que investimento em pessoas também é muito importante, né, em todos os níveis. Então, e não é só ser compliance dentro de uma empresa, tentar fazer o melhor dentro da empresa, é realmente ser, na minha interpretação, ser dentro da própria vida, né? Então, trazendo o mais ético possível dentro da nossa vida. E outros dois pontos também que eu coloquei, que foram falados também por eles, que é a questão das prevenções, né? Como as empresas e como um governo, né, independente qual seja, precisa investir em prevenção. Então, acho que uma das grandes chaves para que efetivamente a gente possa melhorar é trabalhar com a prevenção. E em prevenção
a gente está falando de equipe, a gente está falando de detectar falhas, vai ter investigações corporativas dentro disso, mas muito mais no objetivo de não ser, vamos dizer assim, ele reagir, ele trabalhar ativamente. Então, ele vem primeiro, ele faz a investigação primeiro para que não aconteçam erros, para que evitem mitigar as falhas que podem existir dentro de uma empresa ou dentro de um governo, tanto faz. Então, acho que, como todos falaram aqui, e que no final tem os grandes riscos de lavagem de dinheiro, seja na pessoa física, dentro de uma empresa corporativa ou no governo, esse risco também acontece da mesma maneira, né? Porque a corrupção no governo ou uma propina vindo de alguma outra forma, né, o dinheiro indo ilicitamente para um comprador de uma empresa que também tem um poder de milhões poder comprar às vezes para uma empresa, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Então essa questão de investigações é sempre super importante. Mas a gente também já estourou aqui o tempo, mas eu queria voltar na mesma ordem, só para deixar para os apresentadores e palestrantes dar as últimas palavras, considerações finais, para a gente poder encerrar também esse painel. Então, eu vou convidar novamente o Leonardo para poder falar. Leonardo, a palavra é toda sua. Obrigado, Márcio. Serei rápido, mas de antemão queria também agradecer novamente a organização, o seu nome, o nome do Humberto. Aprendi muito aqui, sempre aprendo com o Vitor, mas aprendi muito também com o Dr. Bernardo. Talvez invertendo um pouco a ordem, assim, acho que eles abordaram muito bem a parte preventiva, e eu faço minhas as palavras deles, porque investimento em prevenção sempre sai mais barato, e você consegue qualificar o nível de gestão corporativa e promover a perenização desse comportamento, como o Bernardo falou, investindo em pessoas. Esse aculturamento das empresas, eu acho que a gente está num processo ainda, novamente, de amadurecimento. Acho que as grandes já entenderam, as médias estão entendendo, mas é claro, as empresas são feitas de pessoas, as pessoas têm suas falhas, esses desvios, enfim. Mas a gente precisa investir em mecanismos nessas travas que o Vitor colocou para evitar ineficiências, né, da empresa, e isso ser revertido no seu propósito social, que, no final das contas, gera riqueza a todos os colaboradores, né, e a sociedade, de forma geral. É ganha-ganha, quando é muito bem feito. E do nosso lado, assim, espero, será ótimo a gente poder ver no desenvolvimento dessa agenda uma maior parcela de nossos clientes dentro da prevenção. Pelo menos no escritório, hoje em dia, a gente tem nosso maior foco ainda é a parte de recuperação, né, dos ativos, mas, novamente, uma vez detectada uma irregularidade, a gente está a postos para poder corrigir, porque os erros, enfim, acontecem e não é nenhum pecado, né? Acho que o Vitor colocou bem, as pessoas inicialmente se sentiam quase ofendidas, de falar, nossa, vamos fazer uma investigação corporativa ou vamos iniciar uma questão contra a fraude, mas é para o benefício mesmo da própria empresa, né? Justamente para fechar qualquer gargalo que não esteja indevido, né? E isso, novamente, a recuperação desses ativos também podem ser extremamente benéfica vis-à-vis. Vamos colocar o exemplo público da Petrobras, né, após a revisão da sua governança. Isso ele recolocou a empresa num patamar a bons olhos de investidores, né? Ocorrendo um erro não é problema algum, pelo contrário, acho que é organizar, ter calma, coordenar as ações para não e é o que a gente chama de parte de gestão de crise, mas é justamente na crise você tem que ter calma, agir rápido com assertividade, mas antes de tudo alinhar posicionamentos internos da empresa e se cercar de consultores especialistas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista operacional, efetivamente, para facilitar e principalmente comunicar ao mercado que você está sendo diligente com os seus investidores no final da conta. E agradeço aqui, fica a mensagem de prosperidade a todos da organização, para que a gente possa continuar se encontrando em outros eventos mais. Obrigado. Obrigado, Leonardo, mais uma vez, por você estar aqui com a gente, por todas as suas considerações aqui.
E agora eu vou passar a palavra para o Vitor também fazer as considerações finais dele. Fica à vontade, Vitor. Obrigado, Márcio. Novamente queria agradecer aí, né, a oportunidade, agradecer a Zene, agradecer ao Márcio, né, ao Humberto e também ao Dr. Giovanni Saavedra, né, que não conseguiu estar conosco aqui hoje, mas que também ia contribuir muito aqui, tá aí, que também ia contribui muito com a parte de investigação, também grande especializado no tema, e concordar, né? Acho que o final aqui a gente se complementou bem, o Dr. Bernardo e o Dr. Leonardo, eles trouxeram esse ponto aí das pessoas, de novo, se você olhar as pesquisas que são feitas aí, né, em relação a apurações, né, identificação de fraudes, vocês vão ver que, né, muito mais do que 50% das fraudes são identificadas através de, né, relatos de pessoas, né, que confiam no processo, confiam na empresa, confiam, né, que a organização vai dar andamento, vai ser diligente né, acabam relatando, falando, muito mais do que um processo de auditoria, um processo, né, muito mais do que gastar em ferramenta, né? Então, como diria o outro, né, o papel aceita tudo, né? Então, o fato de você colocar alguma coisa no papel não quer dizer que ele vai ser cumprido, né? Então, você tem que trabalhar sim com relação a controles, você tem que trabalhar com relação à cultura, né, principalmente cultura organizacional, para que as empresas possam, obviamente, evoluir no tema e isso passe a fazer parte da rotina, né? Isso não seja uma burocracia, não seja simplesmente um processo ali que, né, acaba assustando todo mundo, né? As pessoas passam a fazer isso parte das suas rotinas diárias e acabam colocando bastante esforço em relação a garantia, né, de um ambiente organizacional íntegro, né, com ética, onde as pessoas se respeitam a diversidade, respeitam, né, as diferenças, onde elas também entendem, né, que umas complementam as outras, né, que ninguém é melhor que ninguém, enfim, por aí vai. E isso é fundamental, né, para a continuidade dos negócios, né? Então, a gente vê aí que as empresas que realmente decidiram, né, algumas empresas foi na dor, né, não foi no amor, então acabaram se reestruturando e estão seguindo a vida, né? O Dr. Giovanni sempre falava isso e é uma coisa que eu levo também, que é, né, não adianta você culpar o CNPJ, né? Não adianta, vai culpar o CNPJ. Quem comete fraude são as pessoas, né? Não é o CNPJ. Então, o fato de você, não, vamos acabar com a empresa gera emprego, a empresa gera renda, a empresa, né, ela contribui, né, para a sociedade, né? O que a gente tem que trabalhar nisso, nas pessoas, trabalhar na cultura, trabalhar nos seus processos, organizar adequadamente. O processo de investigação, vamos chamar assim, né, que é a diligência, ele começa no início, no estabelecimento da organização, né? Ele começa ali no processo de prevenção. É ali que começa o processo de diligência, é ali que você começa a sua investigação, né? O processo final de apuração de relatos, ele só é mais um processo, né? Não adianta você achar que você vai fazer tudo ali no final, que você vai garantir, né, a continuidade dos negócios, você vai garantir a perenidade, né, das organizações, simplesmente colocando ali uma ferramenta, colocando umas pessoas para fazer investigação, entrevistar. O processo de diligência ele começa lá atrás, né? Então, a partir do momento que as organizações entendem isso, isso passa de novo a ser natural, passa a ser parte da cultura, da rotina das empresas, né? Então, mais uma vez, queria agradecer aqui a todos, né, e vou dar a palavra aí para você, tá bom, Márcio? Obrigado, pessoal. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Vitor, mais uma vez por estar aqui com a gente e contribuindo bastante aí com o nosso público. E aí, para encerrar, eu vou chamar o Bernardo Barbosa para fazer suas considerações. Bernardo? Está no mudo, Bernardo. Eu vou ser bem breve, porque os nossos painelistas já estão ali. Eu queria falar só 3 coisinhas, corroborando com tudo aqui que o Leonardo e o Vitor já falaram. Primeira coisa, esse movimento tem que ser feito público-privado. Então, eu fiquei durante muito tempo, mais de 30 anos, no setor público. Hoje sou advogado, professor no setor privado. Então, tem que ser de mãos dadas. Não adianta seja eu avançar e a gente continuar vendo corrupção privada no Brasil, que não é tipificado como crime, mas, eventualmente, nós sabemos que acontece e isso também é danoso ao sistema da mesma forma. E também não adianta as empresas defenderem a ética, defenderem, né, uma mudança de procedimento e continuarmos enxergando no setor público as mesmas condutas deletérias que a Lava Jato revelou às escâncaras. Então, é preciso que os conscientes do setor privado
vamos colocar assim, aqueles que já estão devidamente esclarecidos dessa necessidade premente, cobrem do setor público uma mudança de postura. E também é necessário que aqueles gestores públicos, e aí eu coloco o Espírito Santo como destaque, porque tomei posse em 2006 na Polícia Federal no Espírito Santo, numa crise gravíssima, né? Época do Grátis, José Inácio, Escuderia Lecoque, quase houve intervenção federal lá. O Espírito Santo estava nos piores indicadores do Brasil em termos de corrupção, desenvolvimento, e hoje, se vocês forem olhar no Espírito Santo, é azul em termos de crédito, agora na pandemia, melhor gestão, melhor transparência, e isso está fazendo com que a economia do Estado cresça, né? Então, a gente vê que é possível, é sim possível, desde que aqueles conscientes do setor público cobrem a mudança no setor privado, os conscientes do setor privado cobrem a mudança daqueles não convertidos, digamos assim, à ética no setor público. E aí eu queria só registrar meu carinho pela Morgana Casagrande, que acabou de chegar aqui. Foi uma das guerreiras, né, da mudança que tentamos implementar no Rio de 2019, é uma pessoa que eu tenho profundo respeito e carinho. E outros 2 exemplos que eu queria deixar. Estou lendo um livro sobre a Dinamarca, né, que é tido como o país com o maior índice de felicidade do mundo. E aí eu fui lá na Dinamarca já, estive lá e peguei esse livro recentemente, fui em 96 pela Marinha. E uma coisa que me chamou muita atenção no livro é o seguinte: nós baseamos nossas relações na confiança. Nós confiamos na pessoa que encontramos na rua, nós confiamos na pessoa que dá o troco, nós confiamos na pessoa que nos serve uma comida, nós confiamos na pessoa que nós contratamos e vice-versa. Nós não temos esse ambiente no Brasil. A desconfiança gera um custo altíssimo no Brasil, porque não temos essa relação de confiança. E o segundo exemplo, eu ia até projetar o filme aqui, mas são 9 segundos, está no Instagram, quem quiser ver, bernardo.integro.dv. Eu e minha esposa, antes da pandemia em Munique, chovendo, frio, uma rua toda molhada e as pessoas todas paradas esperando o sinal ficar verde, sendo que no raio de 500 metros não vinha um carro e ninguém atravessou. Acendeu a luz verde, as pessoas atravessaram a rua de um lado para o outro. Aí eu brinco que isso é uma aula de compliance em 9 segundos. Em 9 segundos. O filme tem 9 segundos. Isso é uma aula de compliance em 9 segundos. Então, é isso que a gente tem que almejar no Brasil. É isso, essa mudança comportamental. Confiança, cumprimento de normas e ética. Meu muito obrigado mais uma vez, doutor Humberto, a todos os presentes, e um feliz evento aí, foi uma honra. Estamos à disposição sempre para colaborar. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Vitor, mais uma vez por esse painel. Assim a gente encerra o nosso painel de investigações corporativas.